Muitas vezes, olhamos para o passado para nos compreendermos a nós mesmos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1847 e para a solene história da Duquesa de Praslin. É um caso que nos lembra que por detrás dos registros históricos existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos eventos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. O nosso cenário é Paris, nos últimos e cintilantes anos da monarquia de Julho sob o rei Luís Filipe. Era uma época de imensa tensão social e política, mascarada por um verniz de elegância aristocrática. No coração deste mundo dourado estava a nobreza da cidade, vivendo vidas de privilégio opulento em grandes mansões. Numa dessas residências, na prestigiada Rue de Faubourg-Saint-Honoré, uma tragédia doméstica privada estava prestes a desenrolar-se. Um crime tão chocante que não só horrorizaria o público, mas também ajudaria a incendiar uma revolução. O casamento de Charles de Choiseul-Praslin, o Duque, e de François, ou Fanny Sebastiani, a Duquesa, foi uma união de imensa importância social. Ele era descendente de uma das mais antigas e distintas famílias nobres de França. Ela era filha de um célebre general e diplomata da era napoleónica, trazendo uma vasta fortuna para o casamento. No papel, era uma aliança perfeita de linhagem antiga e nova riqueza. Na realidade, foi um desastre. A Duquesa era uma mulher de um amor intenso, apaixonado e profundamente possessivo pelo seu marido. O Duque, em contrapartida, era um homem frio, reservado e emocionalmente distante que considerava sufocantes as afeições da sua esposa. Ao longo do seu casamento e do nascimento dos seus 9 filhos, a sua grandiosa casa tornou-se um campo de batalha de guerra emocional, um lugar de discussões amargas, ressentimentos silenciosos e profunda infelicidade. Neste ambiente doméstico tóxico, entrou uma mulher chamada Henriette de Luzy de Port. Contratada como governanta para os filhos dos Praslin, Mademoiselle de Luzy de Port era inteligente, culta e possuía um comportamento calmo e gentil que contrastava fortemente com a volatilidade da duquesa. As crianças rapidamente a adoraram e o duque, carente de afeto e companheirismo, passou a contar com ela como confidente e gestora de fato da sua casa. Para a duquesa, a presença de Henriette era um tormento insuportável. Ela via a governanta não como uma empregada, mas como uma rival que estava sistematicamente a roubar as afeições tanto dos seus filhos como do seu marido. O seu ciúme transformou-se numa obsessão febril, convencida de que o duque e a governanta mantinham um caso, embora nenhuma prova o tenha confirmado. A casa tornou-se um tenso triângulo emocional, com a hostilidade crescente da duquesa dirigida diretamente à governanta intrusa. No verão de 1847, a situação tinha atingido seu ponto de ruptura. Após uma campanha prolongada e amarga, a duquesa finalmente conseguiu forçar o marido a agir. O duque, desgastado pelas acusações e ultimatos implacáveis da sua esposa, concordou relutantemente em despedir Henriette de Luzy des Ports. A governanta fez as malas e deixou a casa dos Praslin, deixando para trás as crianças que criara. A duquesa tinha obtido a sua vitória, mas esta não trouxe paz. A atmosfera na mansão tornou-se ainda mais venenosa. O duque estava ressentido e retraído, e a duquesa permanecia profundamente insegura, temendo que o marido tentasse contactar Henriette. Na noite de 17 de agosto, o duque e a duquesa, que ocupavam apartamentos separados na vasta residência, tiveram mais um confronto. Depois, retiraram-se para os seus respectivos aposentos, com o silêncio da grande casa a mascarar uma tensão que estava prestes a explodir. Nas primeiras horas da manhã de 18 de agosto, os criados foram acordados pelo toque frenético de uma campainha vinda dos aposentos da duquesa. Correndo para o seu apartamento, encontraram a porta trancada por dentro.
Quando finalmente a arrombaram, depararam-se com um cenário de horror inimaginável. A duquesa de Praslin estava morta, com o corpo jazendo numa poça de sangue perto da sua cama. O quarto estava num estado de violenta desordem, com móveis virados e manchas de sangue salpicadas pelas paredes, chão e lençóis da cama. Era claro que ela tinha lutado ferozmente pela sua vida. Tinha sido brutalmente espancada e esfaqueada mais de 30 vezes. Um médico local e a polícia foram imediatamente chamados. Ao inspecionarem a cena macabra, tornou-se claro que não se tratava de um roubo comum. Era um ato de raiva extrema e pessoal. A investigação policial inicial apontou para um e apenas um suspeito. Não havia sinal de entrada forçada na mansão ou no apartamento da duquesa. O assassino tinha de ser alguém de dentro da casa. O mais condenatório de tudo era um rastro de gotas de sangue que ia diretamente do quarto da duquesa, através de um corredor de ligação, até o apartamento privado do próprio duque. Dentro dos aposentos do duque, os investigadores encontraram mais provas. Uma pistola, com o cabo manchado de sangue e fios de cabelo da duquesa, foi descoberta num armário. O próprio duque tinha arranhões nas mãos e o que parecia ser uma marca de mordida, sinais claros de uma luta violenta. Quando questionado, o duque alegou que um intruso desconhecido tinha entrado e cometido o assassinato. Uma história tão frágil e contraditória com as provas que foi descartada quase imediatamente pelas autoridades. O caso apresentou um problema imediato e sem precedentes para as autoridades francesas. Como par de França, membro da Câmara Alta do Parlamento, o Duque de Praslin possuía uma forma de imunidade diplomática. Não podia ser detido ou julgado pelos tribunais criminais comuns. A justiça, no seu caso, só podia ser administrada pelo Tribunal dos Pares, um tribunal especial composto pelos seus colegas aristocratas. Enquanto o processo legal era iniciado, o duque foi colocado em prisão domiciliar na sua própria mansão, guardado pela polícia, mas ainda rodeado pelo aparato da sua vida luxuosa. Entretanto, a investigação alargou-se. Convencidas de que a governanta era o motivo do crime, se não uma cúmplice direta, as autoridades detiveram Henriette de Luzy-Despots. Ela foi submetida a dias de interrogatórios exaustivos, mas manteve consistentemente a sua inocência, insistindo que nada sabia sobre o assassinato. Enquanto a nação assistia, agarrada ao escândalo que se desenrolava, o caso deu uma volta chocante e dramática. A 24 de agosto, apenas 6 dias após o assassinato e antes que pudesse ser formalmente julgado pelos seus pares, o Duque de Praslin morreu. Enquanto estava sob guarda na sua própria casa, conseguira ingerir uma dose letal de arsênico. Os seus últimos dias foram uma agonia de doença e interrogatório, enquanto os magistrados tentavam desesperadamente obter uma confissão no leito de morte. O duque, no entanto, permaneceu desafiador até o fim. Insistiu na sua inocência, mas recusou-se a nomear qualquer outro culpado, levando a verdade completa do que aconteceu naquela noite sangrenta para o túmulo. O seu suicídio foi um ato final e desesperado para escapar ao julgamento, mas para o público francês foi visto como nada menos que uma admissão de culpa. A morte do duque por sua própria mão criou uma tempestade de indignação pública. A percepção era a de que um aristocrata, tendo cometido um crime monstruoso, fora autorizado a enganar a guilhotina. Para as classes trabalhadoras e o crescente movimento republicano, o caso Praslin é a prova final da decadência moral e corrupção da elite governante. Acreditavam que o suicídio do duque fora ou assistido ou deliberadamente permitido por um sistema concebido para proteger os seus, evitando a vergonha de um nobre ser publicamente julgado e executado. A imprensa atiçou as chamas desta fúria com uma cobertura sensacionalista minuto a minuto.
Henriette Deluzy-Deporté, sem provas que a ligassem ao crime e com o principal suspeito agora morto, foi finalmente libertada. O caso legal foi encerrado, mas o Tribunal da Opinião Pública tinha proferido seu veredito. A aristocracia estava podre até ao âmago. O assassinato da Duquesa de Praslin foi mais do que um escândalo da alta sociedade. Foi um catalisador político. Ocorrendo numa época de dificuldades económicas e crescente descontentamento com a monarquia, o caso cristalizou a raiva do público contra o regime do rei Luís Filipe. O caso tornou-se num símbolo de um sistema decadente, imoral e injusto. Esta fúria generalizada alimentou diretamente o fervor revolucionário que varria a Europa. Apenas 6 meses depois, em fevereiro de 1848, o povo de Paris levantou-se e a monarquia de Julho foi derrubada. Embora não seja a única causa, o caso Praslin foi inegavelmente uma das faíscas principais que acendeu o fogo revolucionário. Uma história que começou como uma tragédia privada de ciúme e raiva dentro de uma única família infeliz, acabou por ajudar a derrubar um rei e a mudar o curso da história francesa. Obrigado por ter passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiver alguma opinião sobre o caso de hoje, convidamo-lo a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se junte a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.